Ela só queria ser uma mulher independente e ela estava no lugar correto para que isso acontecesse. Ela estava no lugar onde a liberdade vem em primeiro lugar. Só que o problema não era o local, mas sim dentro da casa dela. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Yildiz e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, antes de mais nada, deixa eu pedir desculpa aqui porque o meu cenário está totalmente sem nada, né? Eu vou mudar o cenário aqui do canal porque nós estamos numa nova fase, batemos os 100 mil inscritos, então eu estou esperando a placa do YouTube chegar para colocar aqui ela bem bonitinha e vou mudar esse fundo, vou mudar tudo, vai ficar tudo melhor depois nos próximos vídeos, tá bom? Mas vamos lá, então hoje eu vou contar para vocês a história de Noor Faleh Al-Maleki. Ela nasceu em 18 de fevereiro de 1989 no Iraque. Ela era filha do casal Faleh Hassan Al-Maleki e Sehran Al-Maleki. E quando ela tinha 4 anos de idade, a família se mudou para os Estados Unidos. Eles tiveram um pouco de dificuldade no início, mas lá eles entraram em contato com pessoas do mesmo país onde eles nasceram e tiveram ajuda para se adaptar. E quem vai ajudar muito eles no início é a família da Amal Khalaf. As duas famílias se conheceram em Detroit, Michigan. Eles convidam a família da Noor para ficar na casa deles que ficava em Phoenix, no Arizona, e a família se muda para lá e realmente fica morando com a família da Amal por algum tempo. Eles também conseguem um emprego para o pai da Noor. E nesse ponto aqui, então, o pai da Noor já tinha um emprego, ele era caminhoneiro, então a família toda se muda para sua própria casa lá em Phoenix, no Arizona. E guarda bem essa informação aqui dessa família que ajudou eles no início, porque depois eles não vão receber um obrigado, tá bom? Digamos assim. Bom, então a Noor, ela tinha 6 irmãos, ela era mais velha. A mãe dela também trabalhava para uma empresa da Califórnia que ajudava os soldados americanos a se preparar para se adaptar às diferenças culturais do Oriente Médio. Agora vamos passar para a fase em que a Noor já é uma adolescente. Ela estudava na Dysart High School, jogava tênis e adorava ir no shopping e sair com os amigos também. Ela era realmente muito esforçada, adorava estudar e sonhava em se tornar um dia uma professora. Vamos analisar um pouquinho da vida da Noor, então. Ela começou a morar nos Estados Unidos quando ela tinha 4 anos de idade. Então, ela passou praticamente a vida inteira lá, com os costumes muito mais modernos, liberdade, né? O que ela vivia ali na escola, as amigas dela faziam, era o que ela conhecia. Mas dentro da casa dela, a história era outra. Bom, o pai dela era um cara muito machista, extremamente controlador e ele era caminhoneiro, né? Mas ele tinha um problema muito grande. Ele era viciado em jogos. Então imagina, né, esse homem, quão complicado deveria ser para viver com ele. Bom, dentro da casa, então, como ela era a mulher mais velha da família, ela era obrigada a limpar a casa, cozinhar e a cuidar dos filhos menores também. E além disso, toda vez que ela saía de casa, ela queria, claro, colocar jeans e ela usava muito nessas roupas mais modernas e isso gerava um conflito constante com o pai dela, porque ele queria que todos os filhos dele crescessem seguindo os costumes do país dele. E é nessa época aqui que vai acontecer uma briga ainda maior. Por quê? Naquela época, então, existia uma rede social que se chama MySpace. Na verdade, essa rede social ainda existe até hoje, mas lá em 2006, 2007, que a gente está falando aqui, era mais popular, né, lá nos Estados Unidos. É como se fosse um Facebook ou um Orkut da época. Então, certo dia, a Noor tinha o perfil dela lá no MySpace, né, e ela posta uma foto com alguns amigos da escola e nessa foto, então, tinha alguns meninos ali também. O pai dela acaba vendo aquela foto ali na internet e ele fica extremamente furioso com a Noor porque ela tirou uma foto com um homem que não era o marido dela. Para quem já assiste aqui os vídeos do canal, você já sabe o que vai acontecer, né? Nós vamos falar mais sobre esse assunto no final do vídeo, tá? Mas então, depois que acontece uma briga muito grande ali naquela casa, o pai da Noor começa a bolar um plano. Ele e a mãe dela também falam para ela que, olha, tem uma pessoa, um parente próximo que está doente lá no nosso país e a gente precisa viajar para lá. E a Noor acredita naquela situação e eles falam, tá, a gente vai e você vai junto com a gente. E assim foi feito então e todos eles foram lá visitar o parente que estava doente, mas na verdade quando chegaram lá não tinha parente doente coisa nenhuma, tá? O que o pai dela fez? Logo que eles chegam lá, eles falam pra Noor, então, não, a gente te trouxe aqui porque você vai casar.
Isso mesmo, tá? Ela tinha 17 anos nessa época. Eles tinham arranjado ali um marido para ela, que era um primo ali dela, e obrigam ela a se casar com ele. Só que ela fala não, óbvio, então eles voltam lá para os Estados Unidos, só que a Nor não volta. Eles deixam a Nor sozinha lá naquele país. E falam para ela, olha, você só vai voltar aqui para os Estados Unidos quando você se casar com ele. E assim que você se casar, você traz ele junto também, que é para dar a cidadania para ele também. Bom, aqui as fontes da internet, algumas delas falam que esse casamento arranjado aí foi feito porque o pai tinha os vícios lá nos jogos, ele estava devendo um valor muito alto para um cassino de lá, e então por esse motivo ele arranjou esse casamento porque ele conseguiria pegar o dote da família para pagar a dívida. E outras fontes dizem que não, que ele só fez isso para tentar ali, né, colocar as filhas nas rédeas, e essas mesmas fontes falam que ela nunca casou com ele. Bom, não se sabe exatamente se esse casamento foi realmente realizado, tá? Até os detetives que investigaram esse caso, eles nunca conseguiram confirmar essa informação. Mas de qualquer forma, a Nor fica lá durante meses sozinha, com medo. Bom, então passaram-se alguns meses e os pais precisavam dela lá nos Estados Unidos porque precisava que ela cuidasse dos irmãos mais novos, né? Lembra que ela cozinhava, limpava a casa, tudo aquilo. Então, de algum jeito, eles deixam ela retornar. E ela realmente faz essa viagem de volta sem marido nenhum, tá? Ela volta sozinha. Então, as brigas continuaram e nesse ponto aqui, a Nor vai começar a tentar sair de casa várias vezes, porque ela já tinha ali, né, 17 para 18 anos, então ela começa a sair de casa e morar com amigos, então os pais vão lá, buscam ela de volta para casa e esse vai e vem vai durar algum tempo, tá? Ela tentando se libertar e eles tentando segurar ela novamente. E teve uma vez que ela saiu com o carro do pai dela, o pai chama a polícia dizendo que o carro foi roubado. Algumas fontes dizem que ela acabou descobrindo e bateu o carro de propósito e deixou por lá. Outras fontes dizem que ela bateu o carro porque ela estava tentando tirar a sua própria vida, mas o pai acabou registrando que ela teria roubado o carro dele e ele usava isso para tentar controlar ela ainda mais. Ele falava coisas do tipo, olha, se você fizer o que eu estou te mandando, eu retiro todas as queixas. Caso contrário, você poderá ser presa depois das investigações serem concluídas. E essa investigação ali sobre esse pequeno acidente, né, que ela teve com o carro e também sobre o fato de ter roubado ou não roubado do pai, ela nunca chegou a ser concluída porque não deu tempo para que isso acontecesse. Então tinha muitos casos graves ali de brigas entre eles e tem vários relatos dos amigos que contam, né, essas brigas que ela tinha com a família, ela saía de casa, mas teve um relato que me chamou muito, mas muita atenção, que aconteceu no dia 20 de fevereiro de 2009. Isso aqui é pouco tempo antes de tudo acontecer, tá? Foram 2 dias depois do aniversário dela, na verdade 2 dias depois dessa foto aqui que eu estou mostrando para vocês. Ela briga com a família e no meio da noite ela liga para uma amiga e pede para ir buscar ela. Só que essa amiga vê o desespero dela e sai de casa de pijama mesmo para buscar. Então, quando ela chega lá na casa da família da Nor, ela vê a Nor saindo de casa desesperada segurando uma bolsa na mão e na outra mão ela tinha papéis de presentes. E ela sai correndo e ela vê também o pai da Nor vindo correndo atrás dela. Essa amiga só abre a porta do carro, a Nor entra dentro e as duas aceleram e fogem dali. E elas vão para um estacionamento que ficava ali perto. E lá nesse estacionamento, elas também chamam uma outra amiga que também vem de pijama. Então estavam essas 3 amigas nesse estacionamento ali bebendo alguma coisa, né, se acalmando depois de tudo ter acontecido, contando como que foi a situação e tal. Mas então a amiga ainda vira para a Nora e fala: tá, mas por que você tinha o papel de presente na mão? E a Nora ainda responde pra ela: ai, não sei, eu tava correndo e eu tava com um papel de presente na mão, então não larguei e trouxe esse papel de presente junto. E assim que ela falou isso, ela conta que as 3 amigas pararam por um momento e começaram a rir muito da situação ali, né? Isso aqui me tocou muito porque você vê ali a personalidade da Nor também, né? Nos momentos mais difíceis, mesmo assim,
ela ainda conseguia sorrir, né, de alguma forma. Muito triste o que essa menina estava passando dentro daquela casa. Bom, passa um tempo então e a Nor consegue um emprego em um restaurante mexicano. Ela estava pagando suas próprias contas, ela foi morar em um apartamento ali sozinha. Os amigos acabaram ajudando ela com os móveis, até compraram uma TV de $25, uma TV bem baratinha para ela. E nessa época também ela começou a estudar na Greendale Community College. Então aqui ela estava totalmente independente, né? Ela tinha seu próprio emprego, ela estava ali fazendo, né, a faculdade sozinha, sem a ajuda dos pais, só que os pais acabaram descobrindo onde ela estava trabalhando e foram lá no emprego dela, fizeram um escândalo e então ela acabou perdendo o emprego realmente, ela teve que voltar para a casa dos pais. Depois de um tempo, ela consegue um outro emprego em outro restaurante que se chama Applebee's e exatamente a mesma coisa acontece. E sem dinheiro, ela acaba tendo que voltar para a casa deles. Agora vai entrar aqui na história novamente aquela família lá do início, lembra? Que ajudou a família da Nor, fez muitas coisas para eles lá. Bom, nessa época aqui, a gente está falando de 2009, tá? Que é o ano que tudo vai acontecer. Então, nesse ponto aqui, a Nor estava namorando com um filho dessa família e deixa eu lembrar aqui, porque eu acredito que eu esqueci de falar no início do vídeo, mas essa família também veio do Iraque. Tá bom? Eles não eram americanos. A Nor gostava muito dessa família e teve um certo dia lá que ela brigou com os pais e os pais machucaram ela bastante fisicamente, tá? Porque eles faziam isso direto com essa menina. Então ela ficou ali desesperada, ela não tinha onde dormir e ela acaba indo para casa do namorado, só que ela não tem coragem de entrar e ela entra no carro deles que estava estacionado ali bem na frente da casa. E ela quer passar a noite ali, né? Ela pensa, eu vou dormir aqui que eu não tenho outro lugar para dormir. Então ela se prepara ali para dormir dentro do carro, mas a mãe do namorado, que se chama Amal, essa mulher vai ser bem importante aqui no nosso caso também, tá? A Amal então vê que tem alguém dentro do carro, ela chega lá e vê a Nor. E fala, né, minha filha, o que você tá fazendo aqui e tal? Ela conta, né, os meus pais me machucaram novamente. E a Amal pega a Nor e fala, não, entra e dorme aqui na nossa casa, então. Então, nesse ponto, a Amal, que ela tinha 4 filhos, um deles era o namorado da Nor, ela tinha muito essa coisa, nesse instinto materno, e ela pega a Nor para ser como se fosse a filha dela mesmo. E muitos amigos e o próprio namorado conta que as duas eram realmente assim extremamente amigas, mas elas eram muito mais que isso. Elas tinham aquela relação de mãe para filha mesmo. Então isso tudo aconteceu em junho de 2009 e a partir desse ponto oficialmente a Nor está morando na casa do namorado. Só que isso irrita ainda muito mais o pai dela, que já não gostava mais da família porque eles eram muito modernos, e então ele começou a também perseguir essa família, ameaçava eles constantemente e teve um caso até de um dia que eles vão lá de madrugada, o pai e a mãe da Nor começam a bater na porta e fazer um escândalo ali, exigindo que eles dessem então a filha deles de volta e tal, e a Nor falava, não quero sair daqui, e o próprio pai do namorado da Nor falou então, não, você não vai tirar a Nor daqui porque a gente está morando nos Estados Unidos, aqui nós temos a liberdade e a Nor tem todo o direito de escolher aonde ela quer morar. Bom, nesse dia o escândalo foi tão grande que a polícia foi chamada. Então existe esse registro que aconteceu no dia 20 de junho de 2009, isso aqui vai ser 3 meses antes de tudo acontecer. Bom, a polícia chega lá, vê a situação e fala, não, a Nor já tem 20 anos, né? Então ela pode morar aqui se ela quiser, tem todo o direito, e a polícia consegue tirar os pais da Nor ali da propriedade deles. Só que a polícia fala para a Nor que ela precisava ir na delegacia no dia seguinte para ir lá e preencher todos os documentos e realmente finalizar, né, formalizar aquele registro ali, mas ela acabou nunca indo, tá? 3 meses depois dessa confusão toda aqui, então o pior vai acontecer. Então agora nós vamos chegar no dia 20 de outubro de 2009. Nessa época, o pai da Nor estava desempregado. Então, né, sem nada para fazer ali da vida, estava ali atrás da filha dele constantemente e tentando tirar ela da família do namorado. A Nor está com a mãe do namorado em uma agência da Previdência Social de lá, porque ela precisava resolver alguns papéis e como a
a mãe do namorado não falava inglês direito, a Nor foi lá para fazer, né, toda a tradução para ela. Só que quando elas estão nesse prédio, quem aparece lá do nada? O pai da Nor. Assim que as duas veem ele, elas ficam desesperadas porque elas sabiam que ele estava ali procurando por elas. E para vocês entenderem ainda mais o desespero da Nor, nesse momento ela manda uma mensagem de texto para uma amiga dela. Então ali estava escrito: amiga, super assustador, estou com a minha tia na agência da Previdência Social e adivinha quem chegou aqui? Meu pai! E depois que elas terminam com toda a documentação ali, a mãe do namorado ainda conta que ela ficou com medo, né? Mas a Nora ainda virou para ela e falou: não se preocupa não, ele não vai fazer nada com a gente. Bom, a Nora tinha medo, mas ela não sabia, né, a capacidade, a monstruosidade que o pai dela poderia fazer. Enquanto isso, o pai sai do prédio e entra no carro dele. Isso eram aproximadamente 13h15. Espera um pouco no carro e sai daquele local, mas ele não vai longe, porque às 13h30 ele volta e fica lá esperando as duas saírem da agência. Ele vai ficar esperando nesse carro por aproximadamente 30 minutos. Então ele teve tempo para desistir do que ele ia fazer, né? Bom, as duas terminam de fazer a documentação lá, mas elas ficam meio desesperadas, né? Meu, como é que a gente vai sair daqui? O que a gente vai fazer e tal? E a mãe do namorado, ela sai e fica procurando o pai da Nor no estacionamento, porque ela conta ainda que se ela encontrasse ele, ela queria realmente conversar com ele sobre a situação. Mas ela olha e não encontra nada, porque aquele horário era um horário muito movimentado por ali. Então tinha muita gente, muito carro, e ela estava tão desesperada que ela vai para o carro dela, mas ela faz alguma coisa que ela acaba deixando presa a chave do carro dentro do carro. Então as duas voltam para a agência e a mãe liga para o filho dela e fala: olha, eu tranquei a chave aqui dentro do carro, traz a chave reserva para mim. E ele falou: ah, tudo bem, vou trazer. A Nor fala: olha, eu tô com sede, será que a gente não pode ir ali no restaurante? Tinha um restaurante mexicano que ficava nesse estacionamento mesmo. E as duas então decidem ir. Elas saem novamente da agência e vão cruzar esse estacionamento. Só que não dá tempo para elas chegarem no restaurante mexicano, não. A mãe do namorado então conta que ela escutou um barulho de um carro acelerando, né, muito alto, e quando ela virou, ela viu que era o Jeep do pai da Nor. E ele estava na direção, e ela conta que ele estava com uma cara de muito brabo, assim, na direção, e sozinho dentro daquele carro. Foram só alguns segundos, tá? Para ela tentar reagir. Ela fala, então, que ela colocou a mão, assim, na frente e gritou: não, 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 para tentar, de repente, segurar o carro de alguma maneira, ou para tentar salvar a Nor, que estava perto dela. Ela imaginou que a Nor, nesse momento, ia tentar fugir. Mas então o carro veio, não deu tempo, foram alguns segundos só, atingiu ela e jogou a mãe do namorado aproximadamente 8 metros de distância, e pegou a Nor também, só que a Nor, ela foi para baixo, assim, do veículo, sabe? Então o pai dela continuou com a filha ali embaixo e ele foi passando com ela. Depois ele faz uma curva e ele foge desse local e as duas ficam ali extremamente machucadas. Esse estacionamento ele estava realmente muito movimentado, muitas testemunhas viram toda essa cena e as pessoas já correram ali, né, para tentar ajudar. A mãe do namorado estava ainda consciente, né, estava muito ferida porque ela fraturou o fêmur e fraturou aqui o osso do quadril também. Agora a Nor, que estava um pouco distante dela ali, ela estava totalmente inconsciente, com o rosto para baixo, assim, né, para o chão, e estava com o braço também dobrado. E a Nor, ela teve várias fraturas, inclusive na coluna, também no tornozelo. Ela bateu a cabeça muito forte também. E quando uma das testemunhas chegou ali, conta que ela estava, parecia que sem respirar, mas depois ela viu que ela deu uma respirada. As testemunhas que estavam ali, claro que chamaram a polícia rapidamente. A ligação para o 911 foi feita às 13h58
E muito rápido realmente chegou a ambulância e chegou a polícia também. E logo que a polícia chega, eles tentam falar ali com a mãe do namorado, né, que tá acordada, tá tentando falar. Só que eles tiveram ali um problema de comunicação, mas mesmo assim, eles conseguiram tirar a informação dela de que o pai da Nor, que estava naquele carro, as duas são levadas para o hospital e a Nor é levada imediatamente para a cirurgia. Bom, ela passa ali pela cirurgia, né? E sai, mas ela fica no tratamento intensivo e ela não ali voltou à consciência dela. Agora, voltando para o estacionamento, a polícia continua investigando por lá. Testemunhas falaram que o motorista simplesmente foi em cima das duas. E o detetive encarregado do caso, ele foi chamado para investigar uma possível tentativa de homicídio. Essa é a área dele, mas ele conta que ele não tinha experiência em analisar cenas em que o veículo foi usado como uma arma. Então, ele chama um colega que é especializado em acidentes de trânsito e esse colega chega a analisar as marcas do pneu e outros detalhes ali da cena e em aproximadamente 15 minutos ele conclui que aquilo não era um acidente de trânsito, porque a marca do pneu mostrava que o carro fez uma curva para atingir o objetivo e as testemunhas mostraram onde elas estavam exatamente antes do carro bater nelas. Elas estavam ali perto dessa árvore que também foi atingida. Então, pelas fotos aqui que eu consegui encontrar na internet, a gente não consegue ver muito bem essas marcas do pneu ali, tá? Porque tem várias outras marcas, né, ali de pneu nesse estacionamento, porque, né, de outras coisas que aconteceram por lá em outros dias e tal. E também eu não consegui aquela foto bem ampla, sabe, que mostra mais a rua. Eu só consegui encontrar essa foto aqui, ó, que foi de uma palestra que o próprio detetive encarregado do caso fez depois, e ele fala que a marca vem daqui. Mas o que aconteceu foi o seguinte, tinha a árvore aqui, elas estavam perto dessa árvore e ele estava vindo com o carro aqui, ó, e ele fez isso, ó. Ele virou e mirou nelas. Então, não foi um acidente, né? Ele não se perdeu ali no estacionamento do nada, virando aqui quase que 90 graus para ir atingir as duas. Então, ali estava aprovado. E depois dessa informação aqui, e também com o depoimento que a própria mãe do namorado deu lá na cena, eles sabiam, então, que era o pai da Nor. Então começou a caçada, né, para tentar encontrar ele, mas ele já era um fugitivo. O detetive encarregado desse caso já entendeu que aquilo poderia sim ser um ato em nome da honra. Então, como a Nor estava lá no hospital, eles começaram a proteger ela no hospital também. O que a polícia fez? Colocaram vários policiais lá, porque eles pensaram, tudo bem, se for um ato em nome da honra, então a família inteira vai tentar acabar o serviço, né? Então a gente precisa proteger essa mulher. E eles não deixaram que a família fosse visitar. E tudo ficou ainda muito mais claro para eles quando eles estavam ali em ligações telefônicas falando com a mãe da Nor. As conversas telefônicas entre a polícia e a mãe da Nor, elas foram todas gravadas e elas vão ser usadas na hora do julgamento também. Mas teve alguma dificuldade ali na língua também, tá? Durante essas conversas, porque a mãe da Nor não falava inglês direito. Então, algumas coisas que os policiais perguntavam para ela, ela entendia de uma forma errada. Bom, vamos dar uma olhada agora nesses áudios, então. Então, em uma dessas conversas, o policial fala que foi o pai que atropelou as duas e pergunta para a mãe da Nor onde que está o marido. E a mãe da Nor meio que desconversa, mas ela pede para ver a filha. E ela fala ainda, essa mulher é uma mentirosa, ela é suja. Isso aqui eu acho que ela tinha entendido que a mãe do namorado teria falado, né? Que foi o pai que atropelou. E teve um outro momento da conversa que o detetive fala, olha, a Nor tá perdendo a vida. E a mãe responde, ela está perdendo a vida? Ah, ok. Fala pra ela, obrigada, Mal. Obrigada. É isso que ela merece. Essa parte aqui da conversa parece que ela não entendeu muito bem o que o detetive estava falando, porque assim que ele fala da Nor, ela responde falando sobre a Amal, né, que é a mãe do namorado. Mas enfim, não é certo também, ela dá aquele ok ali, com tipo uma risadinha, né, depois que o policial fala então que tem alguém perdendo a vida no hospital. Então o policial ainda responde, abre aspas, você é uma pessoa doente, fecha aspas. E um dia depois do acidente, a polícia recebe uma informação de que uma receita médica do pai da Nor foi usado na farmácia por lá. Bom, lá nos Estados Unidos eles têm esse sistema, né, que tem como
fazer esse rastreamento aí de tudo que você pede na farmácia. Aqui na Turquia nós também temos esse sistema. Então por isso que eles tinham essa informação tão rápido. Então naquele momento a polícia sabia que ele estava ali nos Estados Unidos ainda, mas ele não ficou por ali muito tempo não, porque logo depois daquilo ali ele vai para a fronteira e ele consegue realmente atravessar e ir para o México. Agora voltando lá para o hospital, a Noor está lá lutando para sobreviver. E depois de um tempo a polícia decide deixar que a família veja ela, porque nas ligações também a mãe da Noor estava muito nervosa para ver a filha e tal. Então eles fizeram essa visita, só que todas as visitas que a família vai fazer vão ser com a supervisão ali de um policial. Ninguém vai deixar a Noor sozinha ali com os familiares dela. E muitas dessas vezes que a mãe ia lá, ela tentava tocar na filha. E toda vez que ela tocava, a Noor estava lá inconsciente, né? Ela estava na UTI. Mesmo assim, o coração da Noor começava a acelerar desesperadamente. Teve uma vez até que a enfermeira mandou ela não tocar mais na filha. Falou, não, não toca nela, que você está atrapalhando todo o negócio aqui e ela está ficando muito nervosa. Então você vê, né? E essas vezes que a mãe tocava, ela falava alguma coisa em árabe que ninguém sabe o que é. Mas você vê que a Noor não estava ali, mas estava ali ainda em desespero, né? Não queria realmente a família dela por perto. Ato em nome da honra, gente. Isso aqui é um ato em nome da honra, mas talvez não. Vocês vão ver, a hora do julgamento isso aqui tudo vai mudar, tá bom? Então agora a gente vai retornar para o México. Lembra? O pai da Noor era um fugitivo por lá. Bom, o pai dela então vai para Nogales, onde ele se hospeda em um hotel e desliga o celular dele. Então aqui eles não conseguiam mais rastrear os passos dele. Ele pega um ônibus e vai para Hermosillo, onde ele pega um voo e vai para a cidade do México. Chegando lá, ele embarca em outro voo para Londres. E o detetive encarregado desse caso, ele reclamou dessa parte aqui porque as autoridades lá parece que não verificaram direito os papéis dele, né? Porque ele era assim um homem procurado nos Estados Unidos, mas primeiro, ele conseguiu atravessar a fronteira, ele conseguiu pegar ônibus e ele conseguiu pegar um voo doméstico e também um voo internacional. Só que tudo vai mudar no Reino Unido, porque ele chega no dia 27 de outubro de 2009 em Londres e logo a imigração chega lá e começa a verificar os papéis dele e também perguntam para ele quanto de dinheiro que ele está carregando. Isso é um procedimento básico, né? A gente sempre, nas imigrações de todos os países praticamente, eles perguntam, né? Quanto dinheiro você tem aí? Você tem cartão de crédito para passar aqui no país? Enfim. Então ele tinha pouco dinheiro na carteira e ali verificando os documentos, a imigração já viu, opa, peraí, esse cara aqui, ele é procurado lá nos Estados Unidos. Então a imigração de Londres liga lá para a polícia e pergunta, olha, a gente achou aqui esse cara, vocês querem ele? E o detetive responde, sim, sim, manda ele para cá. Então a imigração lá de Londres segura esse homem no aeroporto, prepara ali todos os documentos para embarcar ele para um voo que iria para Atlanta, na Geórgia. E enquanto isso nós temos notícias do carro que ele tinha usado. No dia 28 de outubro de 2009, a polícia do México liga lá para a polícia dos Estados Unidos falando, olha, a gente encontrou aqui o carro, a Cherokee que vocês estavam procurando. Então esse carro também foi levado para os Estados Unidos para fazer ali uma verificação. Bom, no dia seguinte, dia 29 de outubro de 2009, o pai da Noor, então, desembarca em solo americano. E lá mesmo no aeroporto, o detetive já estava esperando por ele. E assim que ele desembarca, ele já é preso. Então, o pai da Noor ficou fugindo da polícia por 9 dias. Mas no final eles conseguiram pegar ele. E na delegacia, então, ele dá o seu primeiro depoimento. Só que ele vai falar uma coisa muito, mas muito estranha. E que vale como pista aqui para esse caso. Ele fala, abre aspas, se a sua casa está pegando fogo, e só uma parte que está pegando fogo, nós deixamos a casa inteira queimar ou nós tentamos apagar só aquela parte? Fecha aspas. O policial ali já entendeu de cara, né? Falou, então você está falando que a casa é sua família e que aquela parte que estava pegando fogo era a Noor? E ele desconversou, falou, não, tal, mudou de assunto, enfim. O policial também perguntou, né, por que você fez isso, tal, e ele falou que não, ele queria
cuspir nelas, só que ele se perdeu ali na direção e acidentalmente então atropelou as duas, e quando ele viu que tudo tinha acontecido, ele entrou em pânico e fugiu. Daí ele fala ainda, não, eu não queria tirar a vida delas. Se eu fosse querer tirar a vida da minha filha de alguma forma, eu ia usar uma faca ou uma arma. E o policial ainda retruca, né? E fala, tá, mas você não tinha uma faca, você não tinha uma arma, você tinha pouco dinheiro no seu bolso. Então, o seu carro que você usou. Bom, enfim, no final das contas, ele não confessou, tá? Então, com o carro nas mãos, eles também vão investigar ali e realmente eles encontram cabelo ali, parece algumas partes embaixo do carro, que era da Nor, tinha DNA dela, da Amal também. E também tinha o amassado, era aquele carro mesmo que ele tinha usado naquele dia. Além disso, também os peritos verificaram os freios e o acelerador do carro para ver se tinha algum problema, né? De repente estava dando problema, por isso que bateu. Não, estava tudo funcionando perfeitamente. Agora, voltando para o hospital, o estado da Nor estava piorando cada vez mais. Ela ainda não tinha acordado e ela começou a ter uma infecção urinária. E essa infecção piorou e a infecção foi para o coração. Então, às 7 horas da manhã do dia 2 de novembro de 2009, é declarado que a Nor está sem atividades cerebrais. E depois de algumas horas somente, a família dá as ordens ali para desligar os aparelhos. Às 11h54 da manhã do dia 2 de novembro, o coração da Nor para de bater. A Nor perde a vida e, lembrando, ela tinha 20 anos de idade. É feita uma análise também nela, né, depois que ela perde a vida, e esse resultado desse exame falou que ela não perdeu a vida por causa do atropelamento, mas sim por causa da infecção ali que ela adquiriu no tempo que ela estava no hospital. Agora vamos entrar na fase do julgamento. Antes do julgamento realmente iniciar, é feito um pre-trial, que seria acho que um pré-julgamento. Esse pre-trial foi feito no dia 18 de janeiro de 2011 e quem estava lá testemunhando era o namorado da Nor, o Marvin. Ele conta então todas as ameaças que eram constantes na vida da Nor, que o pai e a mãe ali constantemente estavam batendo nela também, machucando, e também que eles ameaçavam a família dele. Então ele conta toda aquela história do casamento arranjado lá também, deixa tudo bem esclarecido. E depois desse pré-julgamento aí, eles não entram num acordo e então inicia realmente o julgamento. No dia 24 de janeiro de 2011. A advogada dele, que é essa aqui, também falou que ele não tinha a intenção nenhuma de machucar as duas, que foi tudo um acidente, e vai contar aquela mesma versão de que ele queria cuspir na Amal e ele perdeu ali a direção, acidentalmente atropelou as duas e quando viu o que tinha acontecido, entrou em pânico e fugiu. E então foram trazidas várias testemunhas. A acusação trouxe 22 testemunhas. Entre elas estava um homem que se chama Charles. Ele disse que viu o carro do pai estacionado lá alguns minutos antes de tudo acontecer. Outras testemunhas também relataram que elas viram no exato momento ali do atropelamento. A Amal, a mãe do namorado, ela também testemunhou. Ela foi muito, mas muito corajosa de ter testemunhado, porque parece que ela estava também sofrendo ali ameaças da própria comunidade que morava lá. Tipo, você não pode falar nada, né? Porque é a questão da nossa honra aqui, enfim. Mesmo assim, ela testemunhou e contou ali toda a versão, que ela realmente viu, né? Que era ele no volante, que ela fez assim, tudo aquilo. E tinham pessoas que a acusação queria chamar ali para dar o depoimento, mas eles não aceitaram com medo da comunidade. Por exemplo, tinha um funcionário lá do FBI que foi o encarregado de fazer a tradução das conversas entre o pai e a mãe, que foram gravadas no presídio, e esse funcionário não aceitou ir lá depor, não. Então eles tiveram que achar outra pessoa que também falava árabe, que também depois escutou ali todas as conversas, traduziu tudo, e essa pessoa realmente aceitou. Então, para vocês verem que é algo muito complicado, tá? E essas gravações que foram feitas no presídio mesmo, entre o pai da Nor e a
mãe da Noor também foram apresentadas ali no tribunal. Em uma das gravações, o pai fala para a mãe que ele não era um criminoso, que ele não entrou na casa de ninguém, que não roubou e que não tirou a vida de ninguém assim do nada. Ele fala para a mãe organizar protestos na embaixada do país dele, que era para mostrar o quão importante é a honra para as pessoas do Iraque, e ainda fala, abre aspas, ninguém odeia a filha, mas a honra é preciosa. Eu não tirei a vida de ninguém na rua. Eu tentei dar uma chance para ela. Fecha aspas. E depois dessa afirmação que ele deu aqui, a mãe ainda responde, abre aspas, honestamente você se apressou. Você se apressou, Falé. Fecha aspas. Bem suspeita aqui essa conversa, né? Bom, o julgamento vai demorar um pouquinho ali, então, e as testemunhas só foi a acusação que trouxe, tá? Porque a defesa não trouxe testemunha nenhum e o próprio pai da Noor, ele não quis dar o depoimento dele lá no julgamento. Então, eles só conseguiram ali usar os depoimentos que ele deu na delegacia e essas conversas telefônicas que eles conseguiram gravar. Então, no dia 22 de fevereiro de 2011, os jurados entram ali em um acordo. Eles consideram o pai da Noor culpado, mas os jurados concluíram que o crime ele não foi premeditado. Então, eles não consideraram o ato em nome da honra. A sentença sai em abril de 2011. O pai da Noor pegou 16 anos por ter tirado a vida da Noor e também por ter machucado a mãe do namorado, mais 15 anos por ter deixado a cena sem dar assistência ali às vítimas e mais 3 anos e meio por ter deixado uma cena de crime sem permissão. Então, no total, ele pegou 34 anos e meio de prisão. Agora, uma coisa muito importante para adicionar aqui também é que durante as investigações, a polícia conseguiu entender ali por ligações telefônicas e testemunhas e tal, de que a família da Noor ajudou o pai dela a fugir. Mas no final das contas, nenhum membro da família foi acusado. A única pessoa que sofreu as consequências foi realmente só o pai da Noor. E outra informação que eu quero adicionar aqui também é sobre o namorado da Noor. Bom, eles realmente estavam muito apaixonados ali, né? Ele tinha até inclusive pedido ela em casamento, não era nada oficial, ficou ali entre os dois, mas eles estavam realmente pensando em se casar e por esse motivo também, por eles terem essa paixão aí muito forte, foram feitos muitos documentários em cima da história dos dois, mas o Marwan perdeu a mulher da vida dele, infelizmente, e hoje em dia ele não está bem, tá? Ele está nesse momento preso lá nos Estados Unidos, mas por outro motivo. Ele, na verdade, ele já tinha uma ficha, parece que enquanto ele estava ali com ela, namorando com ela, ele largou essa vida aí, né, errada, mas depois que ele perdeu ela, ele voltou para essa vida novamente. E a última prisão dele aconteceu em 2018. Ele estava com uma outra mulher, eles estavam lá roubando algumas coisas em um shopping e também estavam ali com substâncias ilícitas com eles. Só que eles saíram desse shopping correndo para se esconder e eles acabaram pulando o muro do jardim de uma delegacia de polícia. Sim, eles foram pegos nas câmeras, essa aqui é a câmera da delegacia de polícia que vocês estão vendo. Então eles correm ali, a menina acaba se escondendo ali embaixo do banco, ali mesmo na delegacia. Ele pula novamente o muro, consegue fugir mais um pouco e ele é pego pela polícia logo depois e a menina também, os dois são levados, né, para a delegacia. Esse caso aqui que aconteceu em 2018, ele virou uma piada também na internet porque eles disseram, né, nossa, são os assaltantes mais, né, não tiveram planejamento nenhum, os caras pularam na própria delegacia de polícia. Mas enfim, fato é de que depois dessa prisão aí, eu não sei se ele teve uma segunda prisão, mas eu tenho certeza que ele está assim preso até hoje. E é muito triste de pensar, né, depois de tudo isso acontecer, bom, ele já tinha uma ficha criminal antes, mas não sei se a pessoa de repente desiste depois da vida, né, desiste de lutar. Mas eu espero realmente que esse menino saia da prisão e mude, né, a vida dele completamente para entrar aí em bons passos e ter, de repente, se Deus quiser, uma vida feliz depois, né? Porque a namorada dele teve uma vida muito, mas muito curta.
E esse aqui é mais um ato em nome da honra que eu trago para vocês, apesar de que não foi considerado, né, ali no julgamento. Eu assisti também uma outra palestra muito interessante que o próprio detetive e a promotora do caso fizeram alguns anos depois para uma fundação que aí alerta muitas pessoas ao redor do mundo sobre os atos em nome da honra, e eles organizam essas palestras e trazem, né, os policiais que já investigaram esses casos para explicar melhor como acontece e para educar as próprias autoridades a tentar então reconhecer uma vítima. E aliás, foi dessa palestra aí que vocês conseguem encontrar facilmente aqui no YouTube, tá? Tem a palestra completa, que eu tirei todas as informações para esse caso aqui, porque lá eles explicam toda a investigação, sabe, do A até Z, do início da história deles até o final. E é muito interessante a gente saber que existem esses programas que são feitos para educar as pessoas, né? Por isso que a importância muito grande de ter esses vídeos aqui no YouTube sobre os atos em nome da honra, porque muitas pessoas aí, elas não sabem reconhecer as vítimas desses atos, porque de repente olhando a Nor tá reclamando lá do pai dela, que o pai dela não deixa fazer isso, fazer aquilo. Algumas pessoas olhando de fora, não conhecendo os atos em nome da honra, vão pensar, a menina é adolescente, né, tá revoltada. Mas não, se uma pessoa desses países aí pedir ajuda, se ela está falando que talvez a própria família vai tentar fazer algo de mal para ela, acredite, tá? Porque isso realmente pode acontecer, infelizmente. Eu tenho uma lista completa aqui, uma playlist para vocês assistirem de atos em nome da honra que aconteceram em vários países diferentes, e é muito interessante vocês assistirem para entender mesmo como funciona cada um deles. E outra coisa também, antes de terminar o vídeo aqui, muito importante, que a gente não generalize jamais, tá? Lembrando, nem todas as pessoas daquele país ainda acreditam nos atos em nome da honra, não. Tá? Muitas pessoas não querem que isso aconteça nem no país deles e nem nos Estados Unidos, nem nos outros países, nas outras comunidades, né, que vivem em outros países também, como era o caso da família do namorado da Nor. A família do namorado da Nor era do mesmo país, só que eles não aceitavam esse tipo de punição para as mulheres da família, tanto é que a mãe do namorado pegou a Nor, acolheu ela como filha, tentando proteger ela, né, sendo mulher, e proteger ela como ela protegia as filhas dela, mulher também. E o próprio pai do namorado também fazia a mesma coisa. Então, quer dizer, a gente não pode generalizar, nunca, jamais, tá? Tem muitas pessoas de lá que não querem que esse tipo de coisa aconteça. Infelizmente, muitas pessoas com esse pensamento aí muito atrasado, né, que deve acabar esse tipo de tradição que acontece aí ao redor do mundo, porque é muito bárbaro, né, é muito sem sentido você tirar um membro da sua própria família em nome da honra. Então, como você pode se chamar de honrado, né, nesse sentido? Isso aqui é um crime, tem que ser então punido e colocar essas pessoas na cadeia, né, para o resto da vida, se puder. Esse caso aqui não foi, né? Eu achei uma pena muito curta, mas enfim. Esse é o caso de hoje, então não esquece de compartilhar o vídeo para mim, por favor, tá? Atos em nome da honra, compartilha a playlist inteira aqui para mim, para as pessoas ficarem conhecendo aqui o que está acontecendo ao redor do mundo, tá bom? E se você ficou aqui até o final, não esquece de curtir o vídeo para mim também, para subir mais aqui no YouTube. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreve também, porque toda terça-feira eu trago um caso novo para vocês. Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.